vamos entender isto quando nós, de fato, fazemos um paralelo entre esse verso 15 e João 3,16 no Evangelho, quando diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16, nós vamos encontrar ali o mundo dos eleitos. Quando Cristo utiliza a expressão porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ali ele também não está se referindo a cada pessoa no mundo. Não está dizendo que Deus ama a todos indistintamente. Até porque nós acabamos de ler o Salmo 119, e uma parte desse salmo afirma categoricamente que Deus odeia os ímpios e aqueles que profanam a sua palavra. E de fato isto é verdade. Por isso nós precisamos entender João 3,16, sobretudo por aquilo que nós encontramos no capítulo 1, verso 29, quando diz assim: no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós encontramos a expressão mundo aqui no capítulo 1, verso 29, não pode ser todas as pessoas, porque o Senhor Deus, ele não tira o pecado daquele que morre na sua impiedade. Você concorda comigo? Eu não posso generalizar. É óbvio que aqui João está falando acerca dos eleitos, assim como nós encontramos no capítulo 3, verso 16. Por exemplo, nós vamos encontrar claramente o fato de que o mundo jaz no maligno. É isso que diz a Escritura Sagrada, e é de fato que João vai nos falar de maneira bastante categórica sobre esse aspecto, ou seja, que nós de fato estamos num mundo que jaz no maligno. Mas você, como crente, você que tem o Espírito Santo, você jaz no maligno? Não, não é? É óbvio que não, porque esse mundo é este mesmo que nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 15. Então, não faz nenhum sentido eu dizer que lá em João 3,16, Deus ama todo mundo e enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, quando outros textos que utilizam a palavra mundo, nós imediatamente reconhecemos que ali ele não se refere a toda a humanidade, mas se refere obviamente a uma parte desta humanidade. Por isso, no capítulo 5, verso 19, nós vamos encontrar claramente o Senhor falando: sabemos que somos de Deus, correto? Somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bem, aqui nós temos uma aparente contradição, porque João está dizendo: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro, mas eu não estou no mundo, mas eu não sou o mundo, sim, mas eu não faço parte deste mundo inteiro. E o que eu acho interessante é porque ele usa a expressão inclusive inteiro. Esse mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Por isso João 3,16 não pode se aplicar a todos os indivíduos da humanidade, mas João 3,16 se refere apenas aos eleitos. Deus amou os seus escolhidos e por isso enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Faço esse contraste justamente para fortalecer o fato de que essa palavra mundo aqui, ela está se referindo de fato a todos aqueles que odeiam ao Senhor, odeiam a sua igreja. E é por isso que nós vamos encontrar esse contraste, porque há um contraste aqui, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há um certo contraste aqui, e esse contraste ele é muito claro, para mostrar que esse mundo é o mundo do pecado, é o mundo dos ímpios, o mundo daqueles que odeiam ao Senhor. Aliás, concluindo o paralelo entre 1 João capítulo 2, verso 15 e João 3,16, nós vamos entender que em João 3,16 nós encontramos ali um amor altruísta pela redenção dos eleitos, enquanto aqui nós encontramos um amor egoísta pela participação com os pecadores. Lá em João 3,16 nós encontramos o amor que visa salvar o pecador eleito de Deus, enquanto que aqui
nós vemos o amor que participa do pecado. Então é preciso que entendamos aqui o significado de mundo. Não são todas as pessoas, mas se refere a uma parte desse mundo que hostiliza o Senhor, que o odeia e que consequentemente o Senhor Deus também odeia esta faceta, esta parte do mundo, porque é composta por ímpios, é composta por aqueles que afrontam o santo nome do Senhor. E aí então nós vamos para a estrutura do que encontramos aqui nessa pequenina porção do texto de João na sua primeira carta. Então primeiro ele vai trazer aqui uma ordem, um mandamento. É claro que esse mandamento, amados, não é novidade, ele está apenas renovado no Evangelho e em Cristo Jesus. Então a ordem dele é esta aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa é a ordem. Portanto, veja que a frase que João utiliza aqui, ela tem um significado até muito mais profundo, porque se fôssemos fazer uma tradução literal de como está na língua original, João estaria dizendo mais ou menos o seguinte: pare de amar o mundo. Então não é necessariamente não ame o mundo, mas é pare agora de amar o mundo e as coisas que pertencem a ele. E veja que aqui essa ordem, ela vai atingir todas as dimensões possíveis, porque lendo mais uma vez ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que João faz essa distinção, além obviamente de ser um paralelismo judaico, e ele como um bom judeu, ele tinha esse hábito de escrever por meio de paralelismos, mas aqui, quando nós encontramos a palavra mundo, João está falando aqui como um sistema de pensamento, é a sua maneira de olhar, é a sua forma de interpretar. Por exemplo, quando nós afirmamos que a vocação masculina é o fato de que ele é o provedor da casa e que ele deve trazer o sustento, e que a vocação feminina é ser mãe e ser esposa, ser dona de casa, com que olhar eu percebo esta afirmação? Ou quando nós pensamos no casamento e nós afirmamos que os pais têm a obrigação diante de Deus de escolher junto com seus filhos o futuro marido e a futura esposa, como é que nós encaramos isso? Principalmente você, jovem solteiro, como é que você encara isto? Quando você não tem o direito de escolher sozinho, mas tem que haver a participação efetiva de seus pais, para juntamente com você escolher, como é que você encara isto? Ou quando nós pensamos naquele que diz: bem, eu sou crente, mas a igreja está meio defasada, o rapaz diz: não tem muita moça, a moça diz: não tem muito rapaz, mas tem um cara lá na escola, tem uma moça na escola, mas é um doce de pessoa, uma pessoa boníssima, uma pessoa bacana, joia, é estudiosa ou é estudioso, tem um futuro brilhante, só não é crente, mas só não é crente, mas isso daí a gente se resolve, né? Isso aí resolve depois, mas o importante é de fato ser uma boa pessoa. Como é que eu encaro isto? De que maneira eu encaro? Ou quando, por exemplo, a Escritura Sagrada fala que o Senhor Deus odeia o pecado e odeia o pecador que vive em pecado, Ele odeia com todas as suas forças. Como é que eu encaro isto? É exatamente o significado da palavra aqui utilizada por João, mundo. Aqui ele se refere à maneira como eu entendo todas as coisas que me cercam, é a maneira como eu vejo a política, é a maneira como eu vejo a economia, é a maneira como eu vejo a sociedade, é a maneira como eu vejo o conhecimento, é a maneira como eu vejo os negócios, é a maneira como eu vejo a minha empresa, é a maneira como eu vejo o meu trabalho. Tudo isto passa por um filtro que é o meu olhar, e infelizmente nós devemos sempre, como aconteceu ao longo de toda a trajetória do povo de Deus, nós precisamos exercitar a nossa mente para não pensarmos como o mundo, ou não amarmos
como o mundo. Por isso que João ele expressa que pare de pensar como o mundo, pare de amar como o mundo, mas ele fala não apenas no sentido de uma mente, como um sistema de pensamento, mas ele também fala da prática, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, quando ele diz, nem as coisas que há no mundo. Então João, ele está aqui esgotando tudo que existe na minha vida. Ele está falando do meu pensamento, da minha forma de pensar, e ele está falando da minha forma de agir. Porque eu até posso ter no meu pensamento uma cosmovisão ou uma visão de mundo partindo da Escritura Sagrada, mas a minha prática não. Eu posso ser um excelente conhecedor de teologia e doutrina, mas na minha prática eu sou mundano. Então, quando João ele fala que nem as coisas que há no mundo, ele está falando não apenas sobre esse ordenamento ou a forma de se pensar, mas ele também está falando da prática, e eu diria até como uma representação, ou seja, as minhas práticas, os meus gestos, o meu falar, o meu agir, representam aquilo que o meu coração traz de enchimento, porque as palavras e os atos advêm daquilo que está no coração. Então a ordem dele é esta: você não pode amar o mundo em nenhuma circunstância. Você não pode amar o mundo com relação às teorias e às mentiras que elas criam ao longo do tempo. Ah, mas isso é muito ultrapassado. A forma como Paulo coloca aqui, meu Deus do céu, isso já foi há muito tempo. Em que séculos nós estamos? Esse tipo de discurso é o discurso que vemos aqui no combate do apóstolo, dizendo, você não pode pensar desta maneira, assim como as suas práticas, elas não podem demonstrar amor por aquilo que está no mundo. Por isso nós devemos amar a Deus, ao próximo, à criação, e devemos entender que de fato o mundo, este, é inimigo de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, verso 4 diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Alguém pode se tornar inimigo de Deus, mesmo não falando coisas feias acerca dele, mesmo não o afrontando com palavras? Pode. Quando eu demonstro amizade, amor pelo mundo, eu me constituo como inimigo de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala, sobretudo no verso 24, eu não posso servir a dois senhores. E é claro que ali Cristo está falando de Mamon. Mamon era considerado o Deus das riquezas, da ostentação, daquilo que o homem busca na soberba do seu coração. Cristo diz, ou você se devota a um, ou você se devota a outro. Não há como você viver um pé em Mamon e outro pé no Senhor Deus. Não tem como você caminhar. E é claro que ao olharmos para o poder que o mundo tem sobre o nosso pecado, certamente, por mais que eu tente me enganar dizendo, ainda que eu tenha algumas práticas mundanas, mas eu amo o meu Deus, não ama, e você não está com o Senhor. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14, do capítulo 7 ao verso 1, ele fala, não andeis em julgo desigual. Não ande em julgo desigual com o incrédulo. E é interessante porque lá em 2 Coríntios, o contexto de Paulo é mais ou menos o mesmo contexto aqui de João, porque Paulo está falando contra os falsos líderes. A gente usa muito aquele texto, para namoro, e sim, pode aplicar, porque no Velho Testamento nós temos muitos textos que falam sobre julgo desigual com relação ao casamento, mas especificamente em 2 Coríntios 6, de 14 até 7:1, Paulo não está falando ali de namoro, ele está falando ali de relacionamento com os falsos líderes. Ele diz, você não pode andar em julgo desigual, porque ou você é de Belial ou você é do Senhor, ou você é do diabo ou você é de Deus, ou você é do pecado ou você é da santidade, ou você é da luz ou você é das trevas. Você de fato não pode de forma nenhuma estabelecer este jugo com o incrédulo,
não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E de fato isso deve ser para nós um alerta, porque ao olharmos para esse texto e perscrutarmos o nosso coração, nós vamos descobrir que a palavra de João para nós não deveria ser não ameis o mundo, mas quem sabe a palavra de João é pertinente quando ele diz: pare de amar o mundo e as coisas que pertencem ao mundo, as coisas que há no mundo. E aí quando João fala sobre essa ordem, nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele vai usar aqui 4 razões pelas quais eu não posso amar ao mundo, eu tenho que amar ao meu Senhor. Vamos lá. A primeira está no verso 15, no finalzinho, quando ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a primeira razão. Essa expressão aqui, amor do Pai, ela é quase que inédita, porque o termo que se usa é amor de Deus, mas aqui João está usando o termo amor para o Pai. Em outras palavras, o que ele está falando aqui é que se eu amo o mundo, eu não amo a meu Pai. Porque esse amor do Pai aqui é aquele amor objetivo, ou seja, é o amor do crente, do fiel para com o Senhor. E nesse contexto aqui, como nós encontramos a palavra Pai, nós vamos entender que é o contexto do amor do filho para com o seu pai. Então a primeira razão é a total incompatibilidade que existe entre amar o mundo e amar a Deus Pai. Não há a menor possibilidade. Se nós amamos ao mundo e as coisas que há no mundo, nós não amamos ao Pai. São amores que se excluem mutuamente. E esse é o ponto, irmãos, que deve gerar no nosso coração temor. Porque não há como agradar a Deus em pecado. Se há alguém aqui no nosso meio em pecado, saiba que a ira de Deus está sobre você. Porque ou nós amamos ao nosso Pai como filhos, ou nós amamos ao mundo. Veja que este amor, ele visa um interesse particular em detrimento do nosso Pai. Nós somos filhos que estão apostatando dessa filiação. Nós somos filhos que desconsideram a autoridade do Pai. Nós somos filhos que, apesar de acharmos que somos filhos, nós não devotamos aquilo que o nosso Pai merece. Portanto, é incompatível. Se eu amo ao mundo, eu não amo ao meu Pai. Se eu amo ao Pai, eu não amo a este mundo. A segunda razão que João traz aqui quanto a este alerta, além da incompatibilidade entre o amor ao mundo e o amor do Pai, ele traz também a essência do mundo. Isso é muito interessante, é o verso 16. Ele diz assim, a segunda razão que ele traz, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que João está falando aqui? Ele fala de concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo pecaminoso, significa cobiça. E ele vai dizer então que todos esses elementos, eles são do mundo. Agora ele vai mais ou menos definir para nós o que é esse mundo. E ele vai falar então do desejo da nossa carne, ele vai falar do desejo dos nossos olhos, e ele vai falar da soberba da vida. E quando ele fala isso, amados, nós vamos descobrir aqui uma estrutura muito interessante, porque João ele está falando aqui da nossa própria estrutura de pecadores. Ele vai dizer em primeiro lugar que nós temos uma disposição ao pecado, e é isso que é desesperador. A nossa disposição é sempre para o pecado, que ele vai chamar aqui de concupiscência da carne.
daquilo que eu vivo. Essa carne não é o corpo, essa carne se refere a nós mesmos, como pessoas que de fato desejam pecar. E ele vai mostrar que esse vulcão interno que está prestes a explodir e deseja pecar, ele possui um meio, e o meio é o desejo dos olhos. Porque com os olhos eu vejo e eu passo a desejar especificamente aquele pecado. Os meus olhos, eles não trazem ali o Senhor, não é colocado nele o sangue do Cordeiro. E quando eu percebo que há uma disposição, que é esse desejo da carne, e esse meio, que é o desejo dos olhos, encontramos o objetivo final, a finalidade, que é a soberba da vida. Interessante que a palavra aqui, soberba da vida, essa palavra vida, ela tem um significado também que deve ser destacado aqui. Se você olhar para o capítulo 3, verso 17, acompanhe comigo, em 1 João 3,17, diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo. Essa tradução está dizendo o seguinte: aquele que possui bens materiais, aquele que possui riqueza, aquele que possui dinheiro. Essa expressão em 3,17, ora, aquele que possui recursos, essa palavra traduzida por recursos, é a mesma palavra que está traduzida aqui por vida. É a mesma palavra que mostra soberba da vida. Portanto, vida aqui se refere aos bens materiais que eu tenho. Em outras palavras, é como se João estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba dos bens que nós possuímos. É isso que ele está dizendo. Portanto, é aquela busca desenfreada dos bens que eu busco. Por isso Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10, ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos, a mesma palavra de João, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Portanto, quando eu olho para essa expressão aqui, soberba da vida, o que João está dizendo é soberba das minhas posses, e o desejo de possuir cada vez mais para ser orgulhoso. É bem prático isso. E ele vai dizer que é isso que existe no mundo, é isso que rege os ímpios, e nós precisamos fugir disto. Por isso devemos amar ao Senhor, não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque primeiro, se eu faço isso, eu sou um filho insensato que não ama seu pai, e em segundo lugar, eu estou vivenciando essa essência do mundo, que é o desejo da carne interior, desejo dos olhos que vê e contempla, e também a soberba da vida, ter bens materiais, para assim viver a vaidade fútil, como diz Salomão em Eclesiastes. Por isso que quando Cristo faz esse paralelo entre o Senhor Deus e Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro e o Deus Todo-Poderoso, é quando ele diz: você não pode servir a dois senhores. E o que de fato ele está dizendo aqui é algo que nós precisamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos, lembrando da ordem: parem de amar o mundo. Porque às vezes para nós, o mais importante diz respeito a essas questões que vimos. A minha carreira profissional, ela é muito mais importante do que a vocação de Deus no seu reino. Porque a fama e o sucesso são muito mais importantes nos meus filhos,
Então eu sempre vou lutar para que ele esteja na melhor escola, para que ele tenha o melhor preparo. E veja, isso em si não é errado. Mas quando isso se torna o essencial, e quando eu me preocupo com isto, mas com relação ao Evangelho, não, ele vai na igreja, escola dominical, tem a salinha dele, à noite o pastor chama ele depois do culto, ele está aprendendo. É exatamente isso que nós encontramos como advertência da Escritura Sagrada. O que você prefere para o seu filho? Imagine agora o seu filho, sobretudo o pequeno. O que é mais importante para você? Que ele seja o melhor médico, engenheiro, advogado, empresário da cidade, bem-sucedido, uma vida confortável, mas distante do Senhor, frequente igreja, mas distante do Senhor, ou ele se tornar um catador de papelão na rua, catador de lata de refrigerante na rua, e ser profundamente crente, santo e piedoso. O que você prefere? Por isso, soberba da vida mostra que muitas vezes a nossa visão, que João está dizendo aqui, não ameis o mundo, que essa estrutura de pensamento não é exatamente a mesma estrutura de pensamento que temos com relação à nossa vida nessa terra. E essa essência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida estavam presentes na nossa mãe Eva, lá no Éden. Porque Gênesis capítulo 3, verso 6 diz assim, preste atenção: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que fez com que o nosso pai Adão, nossa mãe Eva, caíssem em pecado? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É por isso que nós vamos encontrar também esse texto, essa estrutura, também contido naquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Essa é a estrutura do pecado do nosso coração. Porque vem dos nossos primeiros pais. É por isso que Tiago, ao falar sobre o fato de que o pecado não procede do Senhor e nada tem a ver com o Senhor, mas tem a ver com o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida, lá no capítulo 1, versos 13 a 15, Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, a mesma palavra que encontramos aqui em João, concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então eu olho para ela e de fato vou até ela. Então a concupiscência, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, engravidado, dá à luz o pecado, ou seja, nós temos aqui um parto, nasce o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que João está dizendo é que estas realidades tão tenebrosas, tão tristes, que devem nos levar ao temor e abraçarmos a graça do Senhor e a sua paciência,
ele está mostrando que essa é a essência do mundo. Está no mundo, porque é o que há no mundo. Por isso ele dá a ordem: parem de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Enquanto eu não entender que o Evangelho é loucura, enquanto eu não entender que viver a Cristo é ser louco nessa terra, enquanto eu não entender que quanto mais piedoso, crente, santo, alguém que de fato ama o Senhor e se desenvolve, eu serei perseguido pelo mundo. Enquanto eu não entender isto, eu preciso estar atento à voz do apóstolo: pare de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Mas João, quando ele traz as razões para tudo isso, ele não fala apenas desta incompatibilidade, dessa essência, mas ele também fala da duração, do tempo. Então vamos entender aqui. Primeiro ele fala do amor do filho para com o pai, e isso é incompatível com o amor ao mundo. Depois ele vai falar da essência do que há no mundo, os desejos da carne e dos olhos e a soberba da vida. E ele vai dizer com toda clareza que nada disso procede do Pai, mas do mundo. Então não está no Senhor. E aí então ele diz no verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Em outras palavras, ele está falando aqui da duração. E esse argumento de João no verso 17, ele se divide em dois aspectos. Por isso que eu disse que são 4 razões. O primeiro aspecto que ele coloca aqui é o início. Ele diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. E o que ele está falando aqui é de tempo, de duração. Nos leva a pensar aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões. A mesma palavra de João, concupiscência, é a mesma. A vos absterdes das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, que fazem guerra contra a alma. Em outras palavras, quando nós olhamos aqui para esse fator tempo, ele diz assim: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Você está passando apenas um tempo nesse mundo. Você não vai viver eternamente. Tenha certeza disso, amados. A não ser que isso seja interrompido com a vinda de Cristo, você vai morrer e você vai deixar esse mundo. Por isto, o tempo é curto. Nesse momento de 2 anos de pandemia, como isso falou ao nosso coração de maneira tão agressiva, tão dura, tão triste, de pessoas jovens que morreram por um vírus, porque o tempo nesse mundo é curto. Por isso nós precisamos entender que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por quê? Porque é o que exatamente João diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Esse mundo vai passar, esse mundo vai deixar de existir, e nesse aspecto nós encontramos o crente que deve viver uma chuva nessa terra, e enquanto ele aqui estiver, a sua luta constante é não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o que nos pertence, e aí então vem o quarto argumento de João. Ele diz: porém, o que acontece? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O quarto argumento, o que João está dizendo é: o que temos no Senhor é eterno. Eu fico pensando a sensação daqueles nossos irmãos do passado que já morreram. Como eles estão agora, na presença do Pai, contemplando a Cristo,
vendo a sua obra. E quem sabe muitos deles devem estar pensando: como eu perdi meu tempo ali naquela terra, naquele mundo que jaz no maligno. Quando nós encararmos a eternidade que o Senhor Deus tem preparado para nós, vamos perceber com clareza que de fato vale a pena lutar para amar ao nosso Pai como aquele que nos ama e nos sustenta. A eternidade feliz pertence aos que fazem a vontade de Deus. Irmãos, por vezes nós barateamos muito a salvação e o Evangelho. Nós temos essa tendência também existia na época de João. Por isso ele fala de maneira muito forte que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não devemos nos envolver nele, devemos fugir do pecado, sabendo que quando pecamos temos advogado junto ao Pai, porque é ordem do Senhor para que os seus filhos crentes, eles lutem por vida de santificação, porque essa é a marca do crente. Agora, aquela pessoa que diz assim: não, eu sou salvo, eu tenho uma vida meio assim, meio lá, mas no final das contas eu serei salvo. Cuidado, talvez você precise se converter, porque ainda não se converteu. Existem palavras que são muito profundas, como aquela de Cristo que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, diz, né? Fala, que apenas fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Vocês estão entendendo isso? Nem todo que me diz, né? Só lábia, só conversa, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas na igreja. E eu, disse Cristo, vou dizer a ele: nunca vos conheci. É por isso que há aqui uma brutal incompatibilidade entre uma vida relaxada, que sabe que está agindo de maneira mundana, mas não está nem aí, porque acha que no final das contas tudo vai se resolver, quando na verdade nós trazemos a marca do Cordeiro, e a marca do Cordeiro é o desejo por uma vida de santidade, é desejar sempre servir ao Senhor, amando ao Pai. É por isso que, quando olhamos para o verso 17, ele está dizendo, em outras palavras: meus filhos, diz João a nós, meus filhos, as coisas que pertencem a Deus, pertencem à eternidade, são melhores. E quem disse isto também foi Paulo, com todas as letras. Tudo que pertence ao Senhor, ao seu reino e à eternidade, são infinitamente melhores do que este mundo. E sabe que quando você envelhece, porque quando eu tinha 25 anos, eu achava que teria eternamente 25 anos. Aliás, às vezes eu até me engano, e eu sei que os da minha geração sabem que às vezes pensa isso. Pensa que tem ainda os 25 anos, quer subir uma escada, pular do muro, tá, arrebenta joelho e tal, e o corpo diz: ei, alto lá, acabou, a tua cabeça pode estar aí, mas teu corpo já está aí definhando. Quando nós envelhecemos e nos aproximamos da morte, porque eu, por exemplo, tenho 58 anos, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, tenho certeza absoluta que os anos que eu passarei por essa terra são bem menores dos que eu vivi até aqui. É aí que nós tomamos consciência de que a eternidade pertence ao Senhor e que esse mundo é vil, que esse mundo ele
ele não tem nada a oferecer senão destruição, senão afronta ao nosso Cristo, senão afronta ao nosso Pai. Por isso nós que somos da eternidade, nós que somos de Cristo, nós certamente permaneceremos, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Aquele, porém, que faz, olha só, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu me lembro que ouvi de um pregador que uma senhora do interior, o pregador perguntou para ela: minha irmã, como é que está? Estou bem. E como é que está esse mundo? Ela: o mundo passa bem. João até fala isso, né, pastor? Está lá no texto, diz assim: ora, o mundo passa bem. Aí o pregador falou: não, minha irmã, ali não. O mundo passa, vírgula, bem como a sua concupiscência. Você tem a sensação de que o mundo vai de mal a pior? Lógico, o mundo jaz no maligno. Você está se sentindo meio desprotegido nessa terra? Lógico, o mundo jaz no maligno. Você não tem muitas certezas quanto ao futuro do seu filho e dos seus netos? Claro, o mundo jaz no maligno. Mas o nosso olhar deve também estar na esperança da glória, na esperança da eternidade. Eu tenho que lembrar que eu, minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo, minha família resgatada pelo Cordeiro, há de permanecer eternamente na presença do Senhor. Em outras palavras, o crente, ele não morre, embora experimente a morte nessa terra, porque Abraão está vivo, Jacó está vivo, Davi está vivo, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Hoje pela manhã nós vimos alguns slides e apareceu lá saudoso irmão Silas e a irmã Noemi. O corpo está semeado, aguardando a ressurreição, mas eles estão vivos na presença do Senhor, alegres. Imagina o irmão Silas todo animado, com aquele jeitão dele, cantando lá para o Senhor, e agora sim com uma voz, ele tinha voz mais ou menos, mas não era assim tão boa, não é? Mas agora é perfeita. E ele contempla os santos, os seus irmãos, contempla Cristo, contempla todos aqueles que passaram por essa terra, aguardando a vinda do Senhor, para pegar o seu corpo de volta glorificado, e poder viver eternamente na presença do Senhor. Existe algo melhor no mundo do que isto? Me diga, o que é melhor do que isso? Mas como nós somos tendentes a não nos lembrar. Como somos tendentes a nos agarrar a este mundo, como alguém que não sabe nadar se agarra numa âncora de navio. Ora, o mundo passa, meus filhos, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E é claro que, ao olharmos para tudo que João nos traz aqui como advertência, nós não podemos enxergar isto para além do nosso mediador. Não podemos olhar para esse texto sem nos lembrar de Cristo Jesus, porque quando nós falamos de fato desses três elementos, os argumentos que ele traz, a incompatibilidade, a essência, a duração, tanto para o mundo quanto para os crentes, nós vamos perceber como isso está presente em Cristo Jesus, o nosso mediador pactual, aquele que é responsável para que vivamos eternamente na presença do Pai. Quando nós pensamos na incompatibilidade, devemos sempre nos lembrar de Cristo, quando ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aqui que nós vamos entender quando João diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cristo, ele diz que nós somos dele,
E de fato o mundo odeia Cristo, o mundo também nos odeia, e nós não somos deste mundo. E isto só é possível por causa da obra de Cristo em nós. Quanto à essência que nós vimos, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, como nós podemos ver isto em Cristo Jesus? É o que está de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele, Cristo, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que Cristo, ele resiste às tentações que vêm ao encontro do desejo pecaminoso do homem. Cristo resiste. E quanto à soberba da vida que nós vimos, diz Filipenses capítulo 2, verso 8, que ele a si mesmo se humilhou. Cristo se humilhou. Enquanto o pecado nos conduz à soberba dos bens que buscamos e queremos, e que faz com que nos arraiguemos nesse mundo, Cristo a si mesmo se humilhou. Ele era majestoso, glorioso, mas ele se esvazia da sua glória, se torna um ser humano, e ele, por atitude própria, se humilha diante do Senhor. Portanto, quando nós pensamos na essência das concupiscências e da soberba, Cristo não só resistiu às tentações, mas ele também se humilhou. E quanto à duração, como nós podemos olhar para este benefício do Senhor para nós como crentes? Podemos fazer nossas palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso está quase se tornando passado para mim, Timóteo. Já agora, o que eu olho para frente, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A coroa é de Cristo, a dádiva é de Cristo, a salvação é de Cristo, a eternidade é em Cristo. Por isso, quando olhamos João dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nós podemos dizer, Senhor, de mim mesmo isso é impossível. Mas em Cristo, isto se torna realidade na minha vida. É por isso que nós não podemos nunca esquecer que Cristo é o nosso mediador. Porque quando João fala, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, eu não sou do mundo em Cristo Jesus. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida, que não procedem do Pai, mas procede do mundo, eu estou em Cristo, que resistiu à tentação. Eu estou em Cristo, porque Ele se humilhou. E quando eu vejo que o mundo passa, bem como o seu desejo, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, eu faço a vontade de Deus em Cristo Jesus, o meu advogado junto ao Pai. Por isso, somente por meio de Cristo, eu posso cumprir o mandamento que João nos traz aqui: não ameis o mundo, ou parem de amar o mundo, bem como as coisas que há no mundo. Só em Cristo. Porque eu de mim mesmo não tenho forças. E se alguém acha que tem forças para fazê-lo, é legalista. Não agrada ao Pai. Por isso, encha a sua mente, o seu coração de Cristo como mediador.
o que está entre mim e o Pai, tornando possível tudo aquilo que Ele traz na sua palavra, porque o Senhor Deus não tem trazido nada que não possamos cumprir. Por isto, tudo que fazemos de bom e de bem é por meio de Cristo Jesus. Então, se por um lado nós pensamos, Senhor, ajuda-me, de fato eu tenho ainda resquícios deste amor do mundo, que eu possa lutar contra isto, ao mesmo tempo eu posso dizer, Pai, obrigado, porque é por meio de Cristo Jesus que eu posso cumprir a Tua palavra. E isso não diz respeito apenas à redenção dele, porque como temos ouvido aqui constantemente, Cristo nos salvou passivamente morrendo na cruz, mas Cristo também nos salvou ativamente cumprindo a lei. Mas não é somente isto, mas é o fato de que Cristo nos conduz à vontade do Pai, e nele somos capazes de cumprir. E quando pecamos, porque pecamos, confessamos e Ele nos purifica. E Cristo é o advogado junto ao Pai. Ele toma a todos nós para si, e nele nos conduz, e no momento em que pecamos e nos arrependemos, e o Pai então coloca suas duas mãos no trono, porque Ele não suporta o pecado, Cristo se coloca entre nós e o Senhor. Ele diz, Pai, Ele é meu, por isso Ele é teu. Eu morri por Ele, Pai, e eu o defendo. E o Senhor Deus então, em seu Filho, tem a sua ira aplacada, tem a sua ira arrefecida, e Ele passa a nos amar novamente, perdoando-nos do nosso pecado. Por isto que sempre devemos afirmar, Cristo, Cristo, Cristo. Quais são as aplicações que poderíamos trazer para essa porção tão pequenina, mas tão significativa para nós? Eu quero trazer 3 aplicações nesta noite. A primeira é óbvia. Precisamos, por vezes, ser honestos e reconhecer que precisamos parar de amar o mundo e as coisas que há nele. E esse amor, que muitas vezes é representado não só por aquilo que eu desejo para mim mesmo, mas aquilo que eu desejo para os meus filhos, eu preciso me livrar dele. E não é fácil, porque esse mundo, ele vem como uma avalanche com seus valores. Mas nós precisamos, conhecendo a Escritura Sagrada, precisamos amar somente ao Pai. Agora, como é que eu amo ao Pai? Eu amo ao Pai pela ortodoxia, conhecendo a sua palavra, e pela ortopraxia, praticando o que eu conheço, e tudo isto por meio de Cristo, o nosso mediador. Por isso, em segundo lugar, devemos lutar para amar ao Pai fervorosamente. E isso é algo que deve estar de maneira muito forte no nosso coração. Isso conforme a Escritura Sagrada nos diz. E não significa apenas amar ao Senhor, mas amar também tudo aquilo que pertence a Ele e tudo aquilo que o agrada. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz o seguinte: tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam. Odeio-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Em outras palavras, amar a Deus não é somente amar a sua palavra e aquilo que circunda a nossa vida como igreja, mas é amar em todas as instâncias.
Não podemos participar de nada que afronta o nosso Deus. Se nos afrontam pessoalmente, tranquilo, bacana, sem problema. Pela força do Senhor, dou até a outra face, ando mais uma milha, eu dou a capa, é comigo, o problema é aqui, na horizontal, tranquilo. Agora, aqueles que afrontam a Deus, eu não posso ter nenhum tipo de envolvimento, e me entristece, irmãos, me entristece, quando eu vejo apóstatas e pagãos na internet, falando qualquer besteira, e crentes começam a curtir. Eu preciso entender o que é amar a Deus, não com os olhos do mundo, porque os olhos do mundo é tolerante, é relativo, é pacifista, é paz e amor. Quando nós encontramos no Senhor Deus o alvo do nosso amor. Por isso, quando eu digo que nós devemos amar ao Pai fervorosamente, significa dizer que eu devo odiar qualquer pessoa que seja insidioso contra o meu Senhor. É o que está na Escritura Sagrada. Viu como, por vezes, a Escritura, ela vem de encontro ao que nós temos como estrutura de pensamento do mundo? Por isso que o próprio Cristo, quando mandou os 70, disse: vão lá, preguem. Agora, se qualquer um deles afrontar, saia, bata o pó da sandália. Eu não quero nem o pó dessa cidade na sandália de vocês. E voltem. Porque o alvo é o Senhor. Lembremos-nos, estamos falando aqui do amor a Deus Pai. Se é alguém que nos afronta, a Bíblia é clara. Se uma pessoa na sociedade disser que pastor Alfredo é feio, porque é um absurdo dizer isso, mas diz, é feio, ele é burro, ele é um péssimo pastor, não vale nada, etc. Qual deve ser a minha reação? Procurar essa pessoa, tentar entender. E se ela insiste em ser minha inimiga, falando contra mim, eu devo orar por ela. E no momento em que ela precisar, eu devo dar de comer e beber, para juntar brasas vivas na cabeça. Porque contra mim não tem problema, eu sou pecador mesmo, talvez até o que ele diga tenha um fundo de verdade. Mas se afronta o meu Cristo, terá um inimigo implacável, cheio de ódio, porque não se trata de mim. Se for comigo, eu oro, ajudo, vou ao encontro, posso até curtir alguma coisa lá na internet sem problema, mas se é contra o meu Cristo, a história é diferente. Amados, amemos ao Pai fervorosamente, mas sabendo que tudo isto só é possível por meio de Cristo. Cristo não amou ao mundo nem as coisas que há no mundo, mas Ele amou ao Pai fervorosamente. Cristo até pegou um chicote, um azorrague, e surrou com muita violência aqueles que transformavam a casa de seu pai num covil de ladrões. Amemos ao Senhor Deus em todas as dimensões. Vamos orar? Fiquemos de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque ela vem retificar a nossa vida, mas ao mesmo tempo vem nos trazer alegria pela graça de Cristo em nós. Como sabemos, ó Senhor, não cabe a nós, mas Cristo em nós. É por meio de Cristo. Por isso ajuda-nos, Senhor, a vivermos mais e mais a Cristo Jesus, a dizer como João Batista: importa que eu diminua e ele cresça. A dizer como Paulo: eu já não sei se sou eu, mas se é Cristo que vive em mim. Que tenhamos essa santa e bendita confusão no coração e na mente,
para que vivamos a teu Filho. E obrigado, Pai, porque confrontados com esta palavra, somos consolados, porque versículos anteriores João diz: você vai pecar, meu filho, filhinho, você vai pecar, mas você tem um advogado junto ao Pai, você tem a Cristo. Que saiamos daqui desafiados a entender isto, que não é por nós. Quando nós encontramos um desafio dessa envergadura, isso é para enaltecer a obra de Cristo e o próprio Cristo na nossa vida, para entendermos o significado bendito, pactual, da aliança, do trato do Senhor, Cristo, o mediador. Ó Senhor, continua conosco e enche-nos da tua graça, e que tenhamos o prazer de te amar com todas as nossas forças, para a glória do teu santo nome. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre este pequenino rebanho que aqui se reúne e sobre todo o pequenino rebanho de Deus, que se reúne ao redor dessa terra, nas matas, nas cavernas, nos lavrados, nas metrópoles, em qualquer lugar, que hoje, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Cristo, se reuniu e se reunirá até que Ele venha para levar a sua noiva. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Eu não sei se nós temos aqui algum visitante,